Em 23 de junho de 1990, Marina Alves da Silva, de 22 anos, desapareceu misteriosamente no dia que deveria ter sido o mais feliz de sua vida, o dia do seu casamento. Vestida de noiva, ela simplesmente evaporou sem deixar rastros na pacata cidade de Águas Claras, Minas Gerais. O que poderia fazer uma jovem radiante desaparecer a poucos metros de sua própria casa, a menos de 2 horas de sua cerimônia? Porque este caso permaneceu sem solução por quase 2 décadas, assombrando uma família inteira e uma comunidade que nunca esqueceu sua noiva desaparecida. E o mais perturbador, que segredo sombrio estava enterrado há 18 anos, esperando para ser descoberto através de um simples pedaço de tecido branco encontrado em uma cabana abandonada. Esta é a história real de um mistério que chocou o Brasil e provou que a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra uma forma de emergir das trevas. Certifique-se de se inscrever no canal para não perder mais casos como este. Me conte nos comentários de onde você está assistindo. Em 23 de junho de 1990, a cidade de Águas Claras, no interior de Minas Gerais, amanheceu com um sol dourado que prometia um dia perfeito para casamentos. Marina Alves da Silva, de apenas 22 anos, acordou com o coração acelerado e os olhos brilhando de felicidade. Depois de 2 anos de noivado com Roberto Fernandes, finalmente chegará o grande dia. A jovem professora primária havia sonhado com aquele momento desde menina. Criada por uma família simples, mas amorosa, Marina era conhecida por toda a comunidade como uma moça educada, religiosa e de bom coração. Seu pai, João Alves, trabalhava como mecânico na única oficina da cidade, enquanto sua mãe, Conceição, cuidava da casa e fazia costuras para aumentar a renda familiar. Roberto Fernandes, por sua vez, era visto como um bom partido. Aos 26 anos, trabalhava como contador em uma empresa de transporte e tinha planos de expandir os negócios. O casal se conhecera na igreja local, onde ambos participavam do coral, e o romance floresceu naturalmente aos olhos de todos. A cerimônia estava marcada para as 16 horas na igreja do Sagrado Coração de Jesus, seguida de uma festa na casa da família de Marina. Cerca de 150 convidados estavam esperados para celebrar a união. A noiva havia escolhido um vestido simples, mas elegante, confeccionado por uma costureira local, e um véu de família que pertencera à sua avó materna. Durante toda a manhã, a casa dos Alves fervilhou com os preparativos. Amigas da noiva chegaram cedo para ajudar com os últimos detalhes. O salão de beleza da cidade havia sido reservado especialmente para Marina, que queria estar perfeita para seu grande momento. Às 14 horas, quando Marina já estava pronta e radiante em seu vestido branco, ela pediu alguns minutos sozinha para se acalmar e fazer uma oração. Disse às amigas que precisava de ar fresco e saiu pelos fundos da casa para caminhar no pequeno jardim. Eram exatamente 14h15 quando foi vista pela última vez, caminhando em direção ao portão dos fundos, ainda vestida de noiva, com seu véu esvoaçando ao vento. Às 15h30, quando chegou a hora de partir para a igreja, Marina havia simplesmente desaparecido. Não havia sinais de luta, não havia bilhete, não havia explicação. Apenas uma noiva que evaporou no ar, deixando para trás uma família desesperada e um noivo em choque. O que deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida se transformou no início de um mistério que assombraria Águas Claras por décadas. A pergunta que ecoava na mente de todos era simples, mas angustiante: o que aconteceu com Marina Alves da Silva? O desaparecimento de Marina causou um tumulto sem precedentes na pacata cidade de Águas Claras. Em questão de horas, a notícia se espalhou por toda a comunidade, e grupos de voluntários se organizaram para procurar pela noiva desaparecida. O delegado responsável, Dr. Antônio Moreira, um homem experiente mas já próximo da aposentadoria, assumiu pessoalmente o caso. As primeiras 48 horas foram cruciais, mas confusas. A família de Marina estava em estado de choque total. João Alves, o pai, percorreu cada canto da cidade gritando o nome da filha, enquanto Conceição, a mãe, permanecia em casa rezando e recebendo o apoio das vizinhas. Roberto, o noivo, alternava entre momentos de desespero e uma estranha calma que alguns acharam suspeita. O delegado Moreira iniciou os interrogatórios seguindo o protocolo padrão. Primeiro, conversou extensivamente com a família. Conceição relatou que Marina estava extremamente feliz e animada na manhã do casamento, sem demonstrar qualquer sinal de nervosismo além do normal. Não havia mencionado problemas ou preocupações. João confirmou que a filha parecia estar vivendo um sonho e que não havia razão para fugir ou se esconder. Roberto foi interrogado por mais de 3 horas. Sua versão dos fatos era consistente. Ele estava em casa se preparando quando recebeu a ligação desesperada de Conceição, informando que Marina havia desaparecido. Correu imediatamente para a casa dos Alves, e desde então, não havia parado de procurar por ela.
Quando questionado sobre possíveis problemas no relacionamento, negou veementemente qualquer conflito. No entanto, durante as investigações, um nome começou a surgir com frequência: Carlos Eduardo Santana, de 28 anos, ex-namorado de Marina. Várias pessoas mencionaram que Carlos havia sido visto na cidade nos dias anteriores ao casamento, o que era incomum, já que ele havia se mudado para São Paulo 2 anos antes, logo após o término do namoro com Marina. Carlos e Marina haviam namorado por quase 3 anos, entre 1985 e 1988. O relacionamento havia terminado de forma conturbada, com Carlos demonstrando dificuldades em aceitar o fim do romance. Algumas amigas próximas de Marina relataram que ele havia feito algumas cenas de ciúmes e que ela chegou a se sentir perseguida por ele durante os primeiros meses após o término. Quando confrontado, Carlos inicialmente negou estar na cidade, mas testemunhas confirmaram tê-lo visto no bar central na sexta-feira anterior ao casamento. Sob pressão, ele admitiu ter vindo a Águas Claras, mas alegou que era apenas para visitar a mãe, que estava doente. Sua versão era que não havia procurado contato com Marina e que soube do casamento apenas por acaso. A investigação revelou ainda que Carlos havia perguntado sobre detalhes do casamento para algumas pessoas, incluindo horário e local da cerimônia. Isso levantou suspeitas sobre suas verdadeiras intenções. O delegado Moreira ordenou uma busca completa na pensão onde Carlos estava hospedado, mas nada de relevante foi encontrado. Mesmo assim, Carlos se tornou o principal suspeito, e a pressão da comunidade por respostas crescia a cada dia que passava sem notícias de Marina. Para entender completamente o caso Marina Alves, é fundamental compreender o contexto social e as limitações investigativas do Brasil no início dos anos 1990. Águas Claras era uma cidade típica do interior mineiro, com cerca de 15 mil habitantes, onde todos se conheciam e os valores tradicionais ainda ditavam as regras sociais. Na época, os recursos tecnológicos para investigações criminais eram extremamente limitados. Não existiam câmeras de segurança nas ruas, telefones celulares eram raros e caros, e a comunicação entre as delegacias dependia de ligações telefônicas convencionais ou telegramas. O banco de dados de criminosos era manual, baseado em fichas de papel, e o intercâmbio de informações entre estados era lento e burocrático. O delegado Antônio Moreira, apesar de experiente, trabalhava com uma equipe reduzida, apenas 2 investigadores e um escrivão. A falta de recursos materiais também era um obstáculo significativo. O carro da delegacia era antigo e frequentemente quebrava, limitando o raio de ação das buscas. Não havia laboratório forense na região, e qualquer análise mais complexa precisava ser enviada para Belo Horizonte, um processo que podia levar semanas. Além das limitações técnicas, havia questões sociais profundas que influenciaram o caso. A década de 1990 ainda carregava resquícios de uma mentalidade conservadora sobre o papel da mulher na sociedade. Muitos na comunidade começaram a especular se Marina havia fugido porque não queria se casar, uma teoria que ganhava força entre aqueles que acreditavam que uma mulher poderia ter mudado de ideia no último momento. Essa perspectiva machista contaminou parte da investigação. Alguns comentários do próprio delegado Moreira, registrados em relatórios, sugeriam que ele considerava a possibilidade de Marina ter fugido voluntariamente para evitar o casamento. Essa linha de pensamento desviou recursos e atenção das investigações mais sérias, como a busca por evidências de crime. A pressão social também afetou as testemunhas. Em uma cidade pequena, onde a reputação das famílias era fundamental, muitas pessoas relutavam em fornecer informações que pudessem comprometer vizinhos ou conhecidos. O medo de fofocas e julgamentos sociais criou um ambiente onde a verdade nem sempre era facilmente acessível. Carlos Eduardo Santana, como principal suspeito, sofreu com essa pressão social. Mesmo sem provas concretas contra ele, foi praticamente linchado moralmente pela comunidade. Por outro lado, essa mesma pressão pode ter feito com que ele ocultasse informações importantes, com medo de ser mal interpretado. A comunicação com outras cidades também era problemática. Quando Carlos alegou estar visitando a mãe doente, a verificação dessa informação em São Paulo demorou mais de uma semana. Esse atraso permitiu que eventuais evidências fossem perdidas ou que testemunhas mudassem suas versões dos fatos. Outro fator limitante era a ausência de protocolos específicos para casos de desaparecimento. Não havia diretrizes claras sobre como proceder, que recursos mobilizar ou quando expandir a investigação para outras jurisdições. Tudo dependia da experiência e intuição do delegado responsável. Durante 6 meses intensos, a busca por Marina Alves movimentou toda a região. O delegado Moreira coordenou operações que se estenderam por um raio de 200 quilômetros ao redor de Águas Claras. Equipes de bombeiros, policiais militares, voluntários civis e até mesmo grupos de outras cidades participaram dos esforços.
As buscas se concentraram inicialmente nas áreas rurais próximas à cidade. Águas Claras era cercada por fazendas, pequenas propriedades rurais, córregos e mata nativa. Cada celeiro, cada poço, cada trilha foi minuciosamente vasculhada. Cães farejadores foram trazidos da capital, mas não conseguiram seguir qualquer rastro que levasse a pistas concretas. Carlos Eduardo Santana permaneceu como principal suspeito durante todo esse período. Foi interrogado mais de 10 vezes, sempre com a presença de advogado. Sua versão dos fatos nunca mudou significativamente. Havia vindo visitar a mãe doente, soube do casamento por acaso e não teve qualquer contato com Marina. Porém, algumas inconsistências em seu álibi mantinham vivas as suspeitas. Um elemento intrigante surgiu quando investigadores descobriram que Carlos havia alugado um carro em São Paulo poucos dias antes de viajar para Águas Claras. Ele alegou que seu carro havia quebrado, mas a oficina que supostamente havia feito o conserto não tinha registro do serviço. Essa mentira fortaleceu as suspeitas, mas ainda não havia evidências concretas de seu envolvimento no desaparecimento. Durante as investigações, outros suspeitos secundários foram considerados. Um deles era Joaquim Pereira, um homem de 45 anos com histórico de comportamento inadequado com mulheres jovens. Ele trabalhava como caseiro em uma fazenda próxima e havia sido visto nas proximidades da casa de Marina no dia do desaparecimento. No entanto, seu álibi foi confirmado por vários trabalhadores rurais. Outro nome que surgiu foi o de Marcelo Santos, um rapaz de 20 anos que havia demonstrado interesse romântico por Marina meses antes do noivado. Ele havia sido rejeitado gentilmente por ela, mas alguns disseram que ele não havia aceitado bem a rejeição. Marcelo foi interrogado e liberado após ser confirmado que estava trabalhando em uma fazenda distante no dia do desaparecimento. À medida que os meses passavam sem descobertas significativas, a pressão da comunidade começou a se transformar em frustração e desconfiança. Muitos questionavam a competência da investigação e criticavam a falta de progresso. A família de Marina, especialmente João e Conceição, viviam num estado constante de angústia, alternando entre esperança e desespero. Em dezembro de 1990, 6 meses após o desaparecimento, o delegado Moreira foi transferido para outra comarca. Seu substituto, delegado José Roberto Silva, era mais jovem e chegou com disposição para revisar todo o caso. Ele reinterrogou as principais testemunhas e suspeitos, mas também não conseguiu encontrar novas pistas. Em março de 1991, após 9 meses de investigação intensa, a pressão por outros casos e a falta de recursos levaram ao gradual abandono das buscas ativas. Carlos Eduardo Santana, que havia permanecido na cidade durante todo esse período, finalmente retornou para São Paulo, onde alegou ter conseguido um novo emprego. O caso Marina Alves foi oficialmente arquivado em maio de 1991, quase um ano após o desaparecimento. A família recebeu a notícia como um golpe devastador. O arquivo continha mais de 300 páginas de depoimentos, relatórios e diligências, mas nenhuma resposta definitiva sobre o que havia acontecido com a jovem noiva. O arquivamento do caso Marina Alves mergulhou a família e a comunidade de Águas Claras em um período de luto prolongado e incerteza. Sem respostas concretas sobre o destino da jovem, todos ficaram presos em um limbo emocional que se estenderia por quase 2 décadas. João e Conceição Alves nunca se recuperaram completamente do desaparecimento da filha. O mecânico, antes um homem alegre e comunicativo, tornou-se retraído e melancólico. Continuou trabalhando em sua oficina, mas os vizinhos notavam que frequentemente parava suas atividades para olhar pela janela, como se esperasse ver Marina caminhando pela rua. Conceição desenvolveu uma depressão profunda que a acompanhou por anos. Ela transformou o quarto da filha em uma espécie de santuário, mantendo tudo exatamente como estava no dia do desaparecimento. Roberto Fernandes, o noivo, enfrentou um dilema emocional complexo. Oficialmente, ainda era casado com Marina, já que não havia certidão de óbito. Legalmente, ela estava desaparecida, não morta. Durante 5 anos, ele manteve a esperança de que ela voltaria. Recusou propostas de namoro e dedicou-se integralmente ao trabalho, como uma forma de escapar da dor. Em 1995, Roberto finalmente tomou a decisão de requerer judicialmente a declaração de morte presumida de Marina. O processo foi doloroso para toda a família, mas necessário para que ele pudesse seguir em frente com sua vida. A certidão de óbito foi emitida em 1996, 6 anos após o desaparecimento. Carlos Eduardo Santana, que havia retornado a São Paulo, tentou reconstruir sua vida longe das suspeitas e dos olhares acusadores. Conseguiu um emprego em uma empresa de contabilidade e, aparentemente, levava uma vida normal. No entanto,
Aqueles que o conheciam notavam que ele evitava falar sobre seu passado em Águas Claras e nunca mais visitou a cidade. A comunidade de Águas Claras também carregou as cicatrizes do caso. O desaparecimento de Marina tornou-se parte do folclore local, uma história que era contada em sussurros e que servia como um lembrete sombrio de que tragédias podem acontecer mesmo nas comunidades mais pacatas. Muitos pais se tornaram mais protetivos com suas filhas, e a sensação de segurança que caracterizava a cidade pequena nunca mais foi a mesma. Durante esses anos, surgiram ocasionalmente boatos e falsas pistas. Alguém dizia ter visto uma mulher parecida com Marina em uma cidade distante, ou um vidente alegava ter visões sobre seu paradeiro. Cada um desses episódios reacendia brevemente a esperança da família, mas invariavelmente se revelavam infundados. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, onde Marina deveria ter se casado, tornou-se um local de peregrinação silenciosa para a família. Conceição ia lá toda semana, sempre no mesmo horário em que o casamento deveria ter acontecido, para acender uma vela e fazer orações. O padre local, sensibilizado pela situação, criou uma missa mensal em intenção de Marina e de outras pessoas desaparecidas. O tempo passou sem trazer respostas, mas também sem apagar completamente a memória de Marina. Na cidade, as pessoas ainda falavam sobre ela, especialmente quando casos similares apareciam na televisão. O mistério havia se tornado parte da identidade local, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Em 2000, 10 anos após o desaparecimento, a família organizou uma missa de 10º aniversário. Foi um momento de profunda emoção, onde a comunidade se reuniu para lembrar de Marina e renovar as orações por sua alma. Muitos esperavam que aquela data marcasse o fim de uma era, mas o mistério continuava vivo na mente de todos. Em março de 2008, quase 18 anos depois do desaparecimento de Marina Alves, uma descoberta inesperada trouxe de volta todas as angústias e esperanças enterradas pelo tempo. A protagonista desta reviravolta foi Juliana Mendes, uma jovem jornalista investigativa de 28 anos, que havia chegado a Águas Claras para trabalhar no jornal local Folha do Vale. Juliana não era natural da região. Nascida em Belo Horizonte, formou-se em jornalismo pela UFMG e especializou-se em reportagens sobre casos criminais não resolvidos. Sua mudança para Águas Claras havia sido motivada por razões pessoais. Precisava de um ambiente mais tranquilo para se recuperar de um relacionamento abusivo que havia terminado de forma traumática. Durante suas primeiras semanas na cidade, Juliana ouvia constantemente referências ao caso da noiva desaparecida. A história de Marina despertou sua curiosidade profissional, mas inicialmente ela resistiu à tentação de investigar, querendo focar apenas em reportagens locais menos controversas. O que mudou tudo foi uma conversa casual no arquivo da prefeitura. Juliana estava pesquisando sobre a história da cidade para uma série de reportagens quando a arquivista, Dona Amélia, mencionou que havia alguns documentos antigos guardados em uma sala nos fundos do prédio, incluindo coisas da época do delegado Moreira. Movida pela curiosidade, Juliana pediu permissão para examinar esses documentos. Entre papéis empoeirados, atas antigas e fotografias históricas, ela encontrou uma caixa de papelão com a etiqueta Caso Marina Alves, de 1990 a 1991. Dentro estavam cópias de depoimentos, relatórios de investigação e, mais intrigante, algumas fotografias da época que não constavam no arquivo oficial da delegacia. Uma dessas fotografias chamou particularmente sua atenção. Era uma imagem do casamento de outro casal, realizado poucos dias após o desaparecimento de Marina. No fundo da foto, quase despercebido, estava um homem que se parecia muito com Carlos Eduardo Santana. Se fosse ele, significaria que Carlos havia mentido sobre ter deixado a cidade imediatamente após os interrogatórios. Juliana levou a descoberta ao delegado atual, Dr. Fernando Campos, que assumirá o cargo havia 3 anos. Ele examinou a fotografia com interesse e confirmou que o caso Marina Alves nunca havia sido oficialmente fechado, apenas arquivado por falta de pistas. A nova evidência era suficiente para justificar a reabertura da investigação. O delegado Campos era um homem metódico, formado em Direito pela USP e com especialização em investigação criminal. Diferentemente de seus antecessores, ele tinha acesso a recursos tecnológicos mais avançados e uma visão mais moderna sobre investigação de crimes. Decidiu abordar o caso Marina Alves com todas as ferramentas disponíveis em 2008. A primeira providência foi localizar Carlos Eduardo Santana. Descobriu-se que ele ainda morava em São Paulo, onde havia construído uma carreira sólida como empresário do ramo de contabilidade. Era casado, tinha 2 filhos e aparentava levar uma vida completamente normal. Quando foi contatado pela polícia, Carlos demonstrou surpresa, mas concordou em cooperar com as investigações. Interrogado novamente após 17 anos, Carlos manteve sua versão original dos fatos,
mas demonstrou nervosismo quando confrontado com a fotografia. Inicialmente negou ser ele na imagem, mas análises técnicas confirmaram a semelhança. Pressionado, ele finalmente admitiu que havia permanecido na cidade por mais alguns dias após os interrogatórios originais, algo que havia omitido dos investigadores na época. Essa revelação foi o primeiro craque na versão de Carlos e abriu um caminho para novas investigações. Juliana, que havia se tornado uma colaboradora não oficial do caso, começou a entrevistar pessoas que ainda viviam na cidade e que poderiam ter informações relevantes. O passado estava finalmente começando a revelar seus segredos. A reabertura do caso Marina Alves em 2008 trouxe consigo toda a tecnologia e metodologia investigativa que não existiam em 1990. O delegado Fernando Campos decidiu aplicar técnicas modernas de investigação criminal, começando por uma revisão completa de todas as evidências coletadas na época. A primeira inovação foi o uso de software de reconhecimento facial para analisar a fotografia encontrada por Juliana. O sistema confirmou com 87% de probabilidade que o homem na imagem era realmente Carlos Eduardo Santana. Essa evidência técnica foi fundamental para quebrar definitivamente sua versão dos fatos. Carlos foi convocado novamente para depoimento, desta vez acompanhado de advogado. Confrontado com a evidência tecnológica, ele finalmente admitiu ter mentido sobre alguns detalhes de sua permanência em Águas Claras. Revelou que havia ficado na cidade por 5 dias após o desaparecimento de Marina, hospedado na casa de um conhecido, e não na pensão como havia alegado originalmente. Essa mentira abriu várias linhas de investigação. O conhecido que havia hospedado Carlos era Mário Gomes, um homem de 55 anos que trabalhava como caminhoneiro e era dono de uma pequena propriedade rural nos arredores da cidade. Mário havia morrido em 2003, mas sua viúva, Dona Rosa, ainda estava viva e concordou em dar depoimento. Dona Rosa revelou informações perturbadoras. Confirmou que Carlos havia ficado hospedado em sua propriedade durante alguns dias em junho de 1990, mas disse que ele apresentava um comportamento estranho. Estava nervoso, falava sozinho e saía durante a noite sem explicar para onde ia. Em uma dessas saídas noturnas, ele havia voltado com as roupas sujas de terra e com arranhões no rosto. A propriedade de Mário Gomes ficava a cerca de 15 quilômetros de Águas Claras, numa área rural isolada. Havia uma pequena cabana de madeira nos fundos da propriedade, que Mário usava como depósito de ferramentas. Dona Rosa mencionou que Carlos havia demonstrado interesse pela cabana e perguntado se poderia usá-la para guardar algumas coisas. O delegado Campos organizou imediatamente uma operação para vistoriar a propriedade. A família atual dos proprietários autorizou a busca, e uma equipe de peritos foi mobilizada para examinar cada centímetro da cabana e dos arredores. Juliana acompanhou a operação como representante da imprensa local. Ela havia se tornado uma peça fundamental na investigação, não apenas por ter encontrado a fotografia crucial, mas também por sua habilidade em entrevistar testemunhas e conectar informações aparentemente desconexas. A primeira busca na cabana não revelou nada imediatamente óbvio. A estrutura havia se deteriorado significativamente ao longo dos 18 anos, e a umidade havia danificado quase tudo que estava lá dentro. No entanto, os peritos notaram algumas tábuas do assoalho que pareciam ter sido removidas e recolocadas em algum momento. Quando essas tábuas foram levantadas, os investigadores encontraram um pequeno espaço vazio embaixo do piso. Não havia corpo nem evidências diretas, mas o solo mostrava sinais de ter sido cavado e reaterrado. Amostras da terra foram coletadas para análise laboratorial. Mais importante ainda, em um canto da cabana, entre duas vigas de madeira, um perito encontrou um pequeno pedaço de tecido branco, parcialmente deteriorado. O material foi cuidadosamente removido e enviado para análise forense em Belo Horizonte. A descoberta gerou uma expectativa enorme na comunidade. Depois de 18 anos de mistério, finalmente havia uma pista física que poderia levar a respostas concretas. A família de Marina foi informada da descoberta, e a emoção foi intensa. Conceição, já com 67 anos e bastante debilitada pelas décadas de sofrimento, foi levada ao hospital após uma crise de ansiedade. Enquanto aguardavam os resultados laboratoriais, o delegado Campos intensificou a pressão sobre Carlos. Confrontado com as novas evidências, ele contratou um advogado mais experiente e passou a se recusar a dar novos depoimentos sem ordem judicial. 3 semanas após a descoberta do tecido na cabana, os resultados laboratoriais chegaram à delegacia de Águas Claras. O delegado Fernando Campos convocou uma reunião com a família de Marina e com Juliana para revelar as conclusões da perícia forense. O tecido encontrado na cabana era, sem dúvida, parte de um véu de noiva. As análises confirmaram que se tratava de tule francês,
um material de alta qualidade que era usado em véus de casamento nas décadas de 1980 e 1990. Mais importante ainda, microscópicas fibras de cabelo humano encontradas no tecido apresentavam características compatíveis com amostras de cabelo de Marina que haviam sido preservadas por sua família. A descoberta foi devastadora para a família. Conceição, que já estava fragilizada, precisou ser internada novamente. João, agora com 71 anos, teve dificuldade para processar a informação. Depois de 18 anos imaginando que talvez Marina estivesse viva em algum lugar, a realidade brutal finalmente se impunha. Para Roberto, que havia se casado novamente em 2001 e tinha 2 filhos pequenos, a notícia trouxe uma mistura de alívio e dor. Finalmente havia uma resposta, mas não era a resposta que ele secretamente ainda esperava receber. Com as evidências forenses em mãos, o delegado Campos obteve um mandado de prisão preventiva contra Carlos Eduardo Santana. A operação para prendê-lo foi coordenada com a Polícia Civil de São Paulo e executada na manhã de 15 de maio de 2008, na empresa onde Carlos trabalhava. A prisão de Carlos causou choque em São Paulo. Seus colegas de trabalho, sua esposa e seus filhos não conseguiam acreditar que aquele homem aparentemente pacato e bem-sucedido pudesse estar envolvido em um crime tão grave. A esposa de Carlos, Patrícia, declarou à imprensa que se recusava a acreditar nas acusações. Durante o traslado de São Paulo para Águas Claras, Carlos permaneceu em silêncio. Mas uma vez na delegacia, confrontado com as evidências do véu e pressionado por seu advogado a colaborar com a justiça, ele finalmente começou a falar. A confissão de Carlos foi parcial e cheia de contradições, mas revelou detalhes perturbadores sobre o que havia acontecido em 23 de junho de 1990. Ele admitiu ter procurado Marina no dia do casamento, mas alegou que não havia planejado fazer mal algum a ela. Segundo sua versão, ele havia ido à casa de Marina com a intenção de falar com ela pela última vez, de tentar dissuadi-la do casamento. Esperou nos fundos da casa até que ela saísse sozinha para o jardim. Quando se aproximou dela, Marina ficou assustada e ameaçou gritar. Para silenciá-la, ele a agarrou e a forçou a entrar em seu carro. Carlos alegou que sua intenção inicial era apenas levá-la para um local onde pudessem conversar sem interrupções. Levou-a para a cabana na propriedade de Mário Gomes, onde pensava que poderiam ficar sozinhos até que ele conseguisse convencê-la a não se casar. No entanto, sua versão se tornava vaga e inconsistente quando questionado sobre o que aconteceu depois. Admitiu que Marina havia ficado na cabana contra sua vontade por alguns dias, mas negou qualquer tipo de violência física. Quando questionado sobre como ela havia morrido, Carlos se calou e se recusou a continuar falando. Apesar da confissão parcial, muitas perguntas permaneciam sem resposta. O corpo de Marina nunca foi encontrado, e Carlos se recusava a revelar onde ela estava sepultada. As evidências eram suficientes para caracterizar sequestro e cárcere privado, mas a acusação de homicídio dependia de mais provas. O caso ganhou repercussão nacional, e equipes de televisão de todo o país chegaram a Águas Claras para cobrir o desenrolar da investigação. A pequena cidade se viu no centro de uma tempestade midiática sem precedentes. A confissão parcial de Carlos Eduardo Santana gerou mais perguntas do que respostas, forçando o delegado Fernando Campos a intensificar as investigações para descobrir toda a verdade sobre o que aconteceu com Marina Alves. A pressão da mídia nacional e da comunidade local por uma resolução completa do caso se tornava cada vez maior. Carlos foi submetido a várias sessões de interrogatório ao longo de 2 semanas. Cada conversa era cuidadosamente gravada e analisada por psicólogos forenses. Gradualmente, sob a pressão das evidências e o peso da culpa que carregara por 18 anos, sua resistência começou a se quebrar. A virada definitiva veio quando o delegado Campos apresentou a Carlos uma reconstituição digital do véu de Marina, mostrando como as fibras encontradas na cabana se encaixavam perfeitamente com o véu que ela usava no dia do casamento. Confrontado com essa evidência irrefutável, Carlos finalmente decidiu contar toda a verdade. A confissão completa foi devastadora. Carlos revelou que havia planejado o sequestro de Marina semanas antes do casamento. Não conseguia aceitar que ela fosse se casar com outro homem e desenvolveu uma obsessão doentia pela ex-namorada. Nos dias anteriores ao casamento, ele estudou os horários e hábitos da família de Marina, esperando a oportunidade perfeita. No dia 23 de junho de 1990, Carlos esperou nos fundos da casa até que Marina saísse sozinha. Quando ela o viu, ficou apavorada e tentou gritar. Ele a forçou a entrar no carro que havia alugado, ameaçando machucá-la se ela resistisse. Levou-a para a cabana isolada na propriedade de Mário Gomes, onde a manteve em cativeiro. Durante os 5 dias seguintes, Carlos tentou convencer Marina a fugir com ele.
Disse que tinha tudo planejado para começarem uma nova vida juntos em outro estado. Marina, porém, se recusava veementemente e implorava para ser libertada. Ela chorava constantemente e se recusava a comer, entrando num estado de desespero crescente. Carlos admitiu que, durante esse período, cometeu abusos contra Marina. Sua obsessão doentia o levou a acreditar que, se ela permanecesse tempo suficiente com ele, eventualmente mudaria de ideia. A jovem, no entanto, mantinha sua resistência e sua determinação de escapar. Na manhã de 28 de junho, quinto dia do cativeiro, Marina fez uma tentativa desesperada de fuga. Conseguiu se soltar das amarras improvisadas e correu em direção à porta da cabana. Carlos a perseguiu e, no momento de pânico e raiva, a empurrou violentamente. Marina bateu a cabeça numa viga de madeira e caiu no chão, inconsciente. Carlos passou horas tentando reanimá-la, mas Marina nunca mais acordou. Aterrorizado com o que havia feito e com as consequências legais, ele decidiu esconder o corpo. Cavou uma cova profunda numa área de mata densa, a cerca de 2 quilômetros da cabana, e sepultou Marina ainda vestida com seu traje de noiva. Durante os dias seguintes, Carlos tentou eliminar todas as evidências do crime. Limpou meticulosamente a cabana, queimou as cordas e outros objetos que havia usado, mas não percebeu o pequeno pedaço do véu que havia ficado preso entre as vigas de madeira. Quando terminou de contar sua versão dos fatos, Carlos estava visivelmente abalado. Chorava compulsivamente e repetia que nunca havia tido a intenção de matar Marina. Disse que os 18 anos seguintes haviam sido um inferno de culpa e pesadelos, e que parte dele se sentia aliviado por finalmente poder contar a verdade. Com a confissão completa em mãos, o delegado Campos organizou uma operação para localizar o corpo de Marina. Carlos foi levado à área de mata que havia descrito, acompanhado por peritos, cães farejadores especializados e uma equipe de escavação. Depois de 2 horas de busca, os cães indicaram um local específico onde o solo apresentava características diferentes. A escavação revelou restos mortais que foram posteriormente confirmados como sendo de Marina Alves através de exames de DNA. Ela foi encontrada ainda vestindo os restos deteriorados de seu vestido de noiva, exatamente como Carlos havia descrito. O julgamento de Carlos Eduardo Santana começou em outubro de 2008, quase 19 anos após o desaparecimento de Marina Alves. O caso havia se tornado um dos mais acompanhados da história do judiciário mineiro, atraindo atenção nacional e servindo como marco na discussão sobre violência contra a mulher e a importância de nunca desistir da busca pela justiça. Durante o processo, que durou 3 meses, todos os detalhes sórdidos do crime foram expostos publicamente. Carlos foi acusado de sequestro, cárcere privado, estupro e homicídio culposo. Seu advogado de defesa tentou argumentar que não houve intenção de matar, caracterizando o homicídio como acidental, mas a promotoria sustentou que a sequência de crimes demonstrava um padrão de violência que culminou na morte da vítima. O julgamento foi um momento de grande emoção para a família de Marina. Conceição, que havia lutado contra uma depressão severa por quase 2 décadas, reuniu forças para comparecer a todas as audiências. Em seu depoimento como assistente de acusação, ela disse que perdoava Carlos, mas que ele precisava pagar por seus crimes para que outras famílias não passassem pelo mesmo sofrimento. João Alves, já com 72 anos, também prestou depoimento emocionante. Relatou como o desaparecimento da filha havia destruído sua família e como a incerteza havia sido ainda mais cruel que a dor da perda. Disse que, apesar de toda a tragédia, estava grato por finalmente conhecer a verdade. Roberto Fernandes compareceu ao julgamento acompanhado de sua nova esposa, que o apoiou durante todo o processo. Em seu depoimento, ele descreveu como havia vivido 18 anos se perguntando se poderia ter feito algo diferente para proteger Marina. A descoberta da verdade, embora dolorosa, havia finalmente lhe permitido fazer as pazes com o passado. O papel de Juliana Mendes no desvendamento do caso foi amplamente reconhecido durante o julgamento. Sua determinação em investigar o caso arquivado e sua habilidade em encontrar pistas cruciais foram fundamentais para que a justiça fosse feita. Ela se tornou um exemplo de como o jornalismo investigativo pode ser uma ferramenta poderosa na busca pela verdade. Em janeiro de 2009, Carlos Eduardo Santana foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado. A sentença foi recebida com aprovação pela família de Marina e pela comunidade de Águas Claras. Durante a leitura da sentença, Carlos permaneceu cabisbaixo e não demonstrou reação. O sepultamento de Marina Alves finalmente aconteceu em 15 de dezembro de 2008, numa cerimônia que reuniu centenas de pessoas de toda a região. Ela foi enterrada no cemitério municipal de Águas Claras, usando o mesmo vestido de noiva em que havia sido encontrada. A lápide trazia a inscrição:
Marina Alves da Silva, de 1968 a 1990, sua memória viverá para sempre em nossos corações. O caso Marina Alves deixou um legado importante para a comunidade e para o sistema judiciário brasileiro. Demonstrou que crimes aparentemente sem solução podem ser desvendados quando a persistência, tecnologia adequada e profissionais comprometidos com a justiça. Para Águas Claras, o fechamento do caso representou o fim de um trauma coletivo que havia assombrado a cidade por quase 2 décadas. A verdade, por mais dolorosa que fosse, trouxe alívio e permitiu que a comunidade finalmente pudesse seguir em frente. O caso também se tornou um símbolo da luta contra a violência doméstica e obsessão amorosa. Organizações de defesa dos direitos da mulher passaram a usar a história de Marina como exemplo dos perigos da obsessão possessiva e da importância de reconhecer sinais de comportamento abusivo. Conceição Alves morreu em paz em 2012, aos 71 anos, sabendo finalmente o que havia acontecido com sua filha. João a seguiu 2 anos depois. Ambos foram enterrados ao lado de Marina, reunindo finalmente a família que havia sido destruída pela tragédia. Juliana Mendes continuou sua carreira como jornalista investigativa e se especializou em casos de pessoas desaparecidas. Ela fundou uma ONG dedicada a ajudar famílias de desaparecidos e se tornou uma referência nacional na área. O véu de Marina, que havia sido a pista crucial para solucionar o caso, foi preservado como evidência no arquivo da Polícia Civil. Tornou-se um símbolo silencioso de como a verdade, mesmo enterrada por décadas, pode eventualmente emergir. A história de Marina Alves da Silva permanece como um lembrete poderoso de que a busca pela justiça não deve ter prazo de validade. Seu caso provou que, mesmo depois de 18 anos, é possível encontrar respostas e trazer paz para aqueles que foram deixados para trás. Mais importante ainda, demonstrou que cada vida perdida merece ser lembrada e que cada crime merece ser investigado até que a verdade seja revelada, não importa quanto tempo seja necessário. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!